O Poco X7 foi lançado recentemente e a Xiaomi seguiu a mesma linha do ano passado. Mas em minha opinião, agora o celular está mais bonito. O novo lançamento da Xiaomi, que promete entregar performance e durabilidade, chega com especificações intermediárias, mas com muita memória e o desempenho melhor do que a versão anterior. Esse ano, o modelo base do Poco chega com um design diferente. Eu mostrei esse celular para algumas pessoas, enquanto alguns gostaram até demais, a ponto até de se apaixonar por esse design, outras pessoas simplesmente acharam tudo exagerado. Mas calma, porque o modelo que eu comprei para fazer esse vídeo é uma versão em couro vegano com as cores clássicas da Poco, preto e amarelo. Mas existe uma cor cinza mais discreta e também existe uma versão verde, ambas com laterais e traseira em plástico. Eu gostei mais desse acabamento aqui. O Poco X7 chega nas cores clássicas da marca e duas opções. Você tem a cor cinza e verde, ambas com traseira em plástico texturizado. Eu particularmente acho essa versão aqui funcional principalmente para quem, assim como eu, não gosta de usar capinha. Aqui na parte de cima nós temos a saída de som, 2 microfones e, como é característico da Xiaomi, temos o sensor infravermelho também, operacional para controlar todos os dispositivos como ar-condicionados, TVs. Já é característica dos celulares Xiaomi presente aqui na linha Poco. Curiosamente, uma das coisas que a marca preservou foi trazer acessórios na caixa. Como, por exemplo, uma capinha, que muda completamente a cara do Poco X7. Em tom all black, macia, uma capa de silicone muito boa. Ah, e tem também o carregador, que já é um carregador rápido, que aqui entre nós ajuda muito para você não ficar preso a um carregador básico tendo um celular como esse aqui. Aqui ao lado você encontra os botões liga-desliga, botão de som, e na parte de baixo nós temos a saída de som principal, entrada USB-C, o terceiro microfone, além, claro, da gaveta para 2 chips. Temos suporte para até 2 chips aqui. Você deve ter percebido que nós não temos entrada para fone de ouvido. A bandeja não suporta cartão de memória, porque ele já tem muita memória disponível para armazenamento. E quanto ao fone de ouvido, certamente, se você tem um celular como esse, você vai querer um fone de ouvido sem fios. Aliás, você pode comprar os fones de ouvido da própria marca com as mesmas cores até. Isso se você gostar da versão clássica do Poco. Assim você vai ficar com fones combinando com o celular. O link, claro, tanto para esse celular aqui, o Poco X7, quanto para os fones de ouvido, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode entrar em nossos grupos de descontos no WhatsApp ou Telegram e receber as ofertas em seu celular todos os dias. Aqui na tela você encontra uma película pré-aplicada de fábrica e a proteção Gorilla Glass Victus 2. Segundo a Xiaomi, o celular está mais resistente do que a versão anterior e também as bordas são reforçadas com proteção anti-quedas. A Poco até destaca que é uma tela 55% mais resistente do que a versão anterior. Mas se mesmo assim você quiser, nessa versão que já vem com couro vegano, usar uma capa, talvez você não goste, não curta muito ou enjoe das cores com o tempo, a capa vem na cor preta, é de silicone, de boa qualidade, e assim você transforma o ar do seu Poco nessa versão. E você passa a ter um celular totalmente black, que aliás não tem disponível à venda. Ó, você tem aqui uma capinha de silicone na cor preta. Eu realmente prefiro usar sem capinha, mas ó, se você não gostar do amarelo com preto, usa a capinha. Tá, mas além do visual em couro vegano,
bordas arredondadas, tela excelente, com os cantos também curvados. Um dos diferenciais desse aparelho é a durabilidade. Aliás, nós temos aqui o primeiro celular da linha Poco a receber a classificação IP68, algo que os fãs da marca cobravam das versões anteriores. Isso garante resistência total a poeira e mergulhos de até 1 metro e água por 30 minutos. Não que você vá mergulhar esse celular em água só por causa da proteção. Mas é bom saber que ele tem essa classificação e você não precisa sair correndo da chuva. Nas próximas semanas eu vou passar um tempo usando esse celular para trazer mais informações e fazer testes de câmeras, fotos, vídeos e performance também com o Poco X7. Temos um celular que me parece ser muito bom. Ele já vem com alguns bloatwares aqui de fábrica. Na verdade, tem aplicativos até demais. O sistema operacional já é o HyperOS 2. Ele vem com Android 15. Tem vários aplicativos pré-instalados, mas você pode desativar alguns. Alguns são até bem úteis, outros talvez nem tanto. A tela usa uma tecnologia que é a AMOLED, são 6,67 polegadas, a resolução já é 1,5K, o que é bom, e a taxa de atualização 120 Hz. Além disso, o Poco X7 vem com suporte para o Dolby Vision, HDR10 Plus e tem 3.000 nits de brilho máximo. É uma tela que me agrada muito. Mas se você tem o Poco X6, as especificações são bem similares às do modelo do ano passado, com a principal diferença é que agora a tela é curva. A tecnologia AMOLED é um grande diferencial para esses celulares, isso porque ela entrega cores mais vivas, um nível de contraste muito melhor, o que termina ficando mais nítido, principalmente para assistir conteúdos como streaming, filmes e também vídeos com áreas mais escuras. E por ter suporte ao HDR10 Plus e Dolby Atmos, você tem uma experiência muito boa para aproveitar tipos diferentes de conteúdos, inclusive assistir os vídeos aqui do canal, né? Se você comparar uma tela AMOLED com a tela LCD, você vai ver a diferença de qualidade. E por ser um celular intermediário, você já tem uma tela AMOLED. Mas você deve ter percebido que nós temos um enorme módulo de câmeras aqui na parte de trás. Temos 3 câmeras e um flash, que fica bem aqui. O sensor principal tem 50 megapixels e esse celular permite que você tire fotos excelentes, embora o pós-processamento capriche um pouco demais no contraste. O Poco X7 tem uma câmera principal que me agradou bastante. Ele tira fotos detalhadas, a qualidade da imagem é boa. O HDR também é bem presente, então ele entrega imagens bem definidas, principalmente em áreas mais escuras, usando a câmera principal. Uma segunda câmera ultra-wide de 8 megapixels, esse é um sensor que ajuda a capturar fotos que cabe todo mundo. Boa para fotos de paisagens, mas com algumas limitações. O alcance dinâmico, por exemplo, é reduzido e isso apresenta menos detalhes nas áreas escuras. E um terceiro sensor, que é apenas macro, de 2 megapixels. Ideal para quem gosta de se aventurar nas fotos mais de perto. Honestamente, no dia a dia você só vai usar 2 sensores. Esse macro bem que podia ser híbrido e o celular trazer uma telefoto. Teoricamente, apenas essas 2 câmeras na parte de cima serão utilizadas no dia a dia. As fotos no geral são intermediárias, como era esperado, mas não decepcionam, o que é muito bom. A câmera de selfies tem 20 megapixels e tem uma qualidade boa, qualidade que não deixa a desejar.
Talvez ele pudesse se sair melhor na gravação de vídeos. E sim, ele suporta a resolução 4K, mas limitada a taxa de quadros a 30 fps. Se você quiser uma filmagem mais suave, vai ter que reduzir a resolução para 1080p a 60 fps. Esse celular tem um hardware que, embora intermediário, tem uma performance que não faz feio para nenhum outro celular da mesma categoria. Temos o processador Dimensity 7300 Ultra, fabricado pela MediaTek, embarcado aqui no Poco X7. Com uma pontuação de 685 mil pontos em média. Com essa pontuação, ele fica abaixo apenas de outros aparelhos intermediários, como por exemplo o Motorola Edge 50, ou mesmo o Poco X6, na versão Pro lançada no ano passado. Mas isso torna ele suficiente para rodar qualquer jogo que você encontrar nas lojas de aplicativos. Talvez seja necessário apenas você reduzir um pouquinho ali dos gráficos de alguns games que estejam no máximo. A bateria desse celular tem 5.110 mAh de capacidade, o que faz com que ele dure aproximadamente 19 horas de uso contínuo. Vai, no geral, 2 dias longe da tomada para uso moderado. Esse é o Poco X7. Ele me agradou muito realmente nesse design. Eu achei que ele ficou realmente bonito se você não se incomodar com as cores amarela e preto. Então você usa a capinha. Esses detalhes em dourado fizeram bastante diferença. A tela também me agrada, uma tela ligeiramente curvada aqui nas laterais, cantos arredondados e reforçados contra a queda, uma tela excelente, AMOLED, com performance intermediária sem custar tão caro. O link eu vou compartilhar aqui na descrição para você. Esse é o Poco X7. Em breve você vai acompanhar mais detalhes sobre câmeras, processador e desempenho em jogos aqui no canal para esse celular. Então já se inscreve para não perder os próximos vídeos, hein? O link para ele tá aqui na descrição. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo aqui no canal. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.